Olá pessoal, o Fluminense acabou agora há pouco de vencer a União Espanhola por 2-0 no Maracanã. O jogo esse válido pela Copa Sul-Americana. O Fluminense ganhou, venceu, mas não convenceu. Um jogo truncado, um jogo complicado, onde a equipe do Fluminense dificultou o jogo e o jogo teve uma mudança. Teve lances específicos no jogo, mas teve uma mudança na hora do pênalti, em meados do primeiro tempo, em cima do John Arias, com o lançamento do Paulo Henrique Ganso e o pênalti no Arias. E esse pênalti mudou a história do jogo, pro bem e pro mal. Mudou a história do jogo por quê? Porque o time perdeu um jogador esse expulso, e também aconteceu do Everaldo pegar a bola e ficou claro que o time não tem comando nessa hora, e o Everaldo perdeu o pênalti, que poderia ter facilitado ainda mais a nossa vida nesse jogo. Um pouco antes desse episódio, aos 4 minutos, aconteceu uma situação muito chata. Agostinho Canóbio se chocou com o jogador do União Espanhola e teve que sair do jogo. Agora há pouco a diretoria do Fluminense postou uma nota dizendo que o Canóbio teve um afundamento aqui no maxilar e vai ter que passar por cirurgia. Então é mais um jogador que a gente perde, não sabemos quanto tempo, não sabe se isso é uma cirurgia que vai demandar ele ficar fora do time muito tempo. Uma coisa é certa, esses jogos até o Mundial, com certeza não teremos o Canóbio. Se ele vai para o Mundial ou não, aí é outra história. O Fluminense vai precisar contratar, terá o Keno nesse momento para jogar naquela posição, lembrando que o Keno ele jogou bem para que hoje para mim foi o melhor em campo, mas ele não tem esse condicionamento físico para o jogo inteiro. A nossa sorte, na minha visão, é que Riquelme e Felipe tá voltando. E pode ser o jogador a revezar essa posição ali com ele ou com Kevin Serna. Mas isso é ruim. Mas voltando a falar do jogo, o Fluminense pragmático no primeiro tempo. Primeiro tempo difícil. O Fluminense poderia ter saído vencendo e ter mudado a história do jogo se o Everaldo não pega a bola. E aí fica nítido que o Paulo Henrique Ganso pediu áreas para o Everaldo bater, querendo dar uma força para o companheiro. Mas, na verdade, eu não discordo de dar uma força pro companheiro. O que eu discordo é que o Fluminense precisava da vitória. E a gente não pode ficar brincando de ajudar alguém em prol da vitória. O John Arias tinha que ter pego a bola e ter batido. Então fica sem comando. Fica claro que sem comando. O Renato, na entrevista hoje, coletiva, o Renato voltou a ser Renato. Defendeu o clube, defendeu a instituição, defendeu os jogadores, brigou com o repórter. Renato acordou, porque o Renato estava dormindo, né? O Renato estava sem sangue nas coletivas, e hoje até que a gente não concorde com o que ele falou, mas ele voltou. O Renato Gaúcho apareceu, ele estreou hoje pelo Fluminense, mas ele também deixou claro que houve ali um problema de gestão, tanto que Paulo Henrique Ganso, quando foi suspenso, saiu reclamando. Então está havendo alguma coisa ali que há um problema de gestão. Ele precisa rever isso logo, senão vai acontecer o que aconteceu com o Mano Menezes. Ele vai perder o vestiário. Se perder o vestiário, acabou a brincadeira. Então, essa situação fez que o Fluminense perdesse o primeiro tempo inteiro. Segundo tempo, o time voltou melhor, e até o lance em que o John Arias faz uma boa jogada pelo lado direito, faz o cruzamento, e o Keno de cabeça faz 1-0. Isso deu uma amolecida, até porque o time do União Espanhola não podia perder, porque estaria fora do campeonato. Ele tentou sair para o jogo, e aí dessa saída para o jogo, o Fluminense fez o segundo gol. Gol esse feito com um chute do Martinelli da entrada da área, que fez boa partida, e um no rebote o Samuel Xavier colocou, batendo cruzado da direita para a esquerda no lado direito do goleiro Dom Secalda, do goleiro do União Espanhola, fazendo 2-0. Então, a vitória foi uma vitória boa, mas não convincente, porque o time é muito fraco. Era para o Fluminense ter feito muito mais, mas nesse momento a gente precisava vencer, e nós vencemos. Mas agora, tocando novamente naquele assunto, fica muito claro que
há um problema sério entre a comissão técnica e os jogadores, e também há uma discordância em alguns pontos. O Ganso reclamando, o pênalti mal batido, então há problemas ali. Vamos olhar mais ou menos como ficou a classificação do Fluminense depois desse jogo. Vamos dar uma olhada. Trazendo aqui a classificação, vamos ajeitar aqui. Lá, a classificação ficou: Fluminense primeiro, com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com saldo de 7 gols. O Once Caldas em segundo com 9, 3 vitórias, nenhum empate, 1 derrota e um saldo de 3 gols. Levando em consideração que o Once Caldas amanhã deve vencer e vencer bem o São José, o Once Caldas vai passar o Fluminense, vai ser primeiro, o Fluminense segundo. Com esse resultado de amanhã, União Espanhola já não tem mais chance e o São José também vai passar a não ter mais chance, se por acaso perder. Ou até mesmo empatar. Se ele empatar também ele não tem mais chance, ele só teria chance com uma vitória. Mas se ele empata com o Once Caldas, o Fluminense se continua em primeiro e joga pelo empate no jogo do Maracanã daqui a 2 semanas. Mas se caso o time do São José vença, aí mesmo o Fluminense está numa posição melhor. Porém, a derrota vai fazer o Fluminense jogar pela vitória, dando o empate do Once Caldas. Esse é o grupo. Então o Fluminense volta ao campo contra o Once Caldas daqui a 2 semanas no Maracanã, em busca da primeira colocação para fugir dos playoffs, que vai acontecer depois da Copa do Mundo de clubes, que o Fluminense vai participar nos Estados Unidos. Pessoal, então para poder a gente acabar de amarrar esse pós-jogo, falar um pouco desse jogo truncado, eu dei notas para os jogadores, eu queria dividir com vocês, para ver se vocês concordam com o que eu vi no jogo e que nota vocês dariam. Vamos lá, vou trazer as notas que eu dei para a gente poder ver. Vamos lá, as notas são da seguinte forma, eu vou trazer um pouquinho para cá. Deixa eu ajeitar aqui o visual. Pronto, aqui assim já fica mais tranquilo. As notas estão aqui. Deixa eu me ajeitar aqui para cá. Prontinho. Estamos agora perfeito. Vamos lá. O Fábio eu dei nota 7, porque eu acho que ele fez um bom jogo. A única vez que ele foi exigido, ele estava ali. Então, Fábio, nota 7. Samuel Xavier fez o jogo de uma forma tranquila, de uma forma até porque não tinha marcação, porque tiraram o jogador do lado do Samuel Xavier, e ele ainda acabou fazendo um gol, né? Então, e eu gosto muito dessa parceria Samuel Xavier e Arias pelo lado direito do campo. Eu acho que eles se entendem bem. Então, nota 6 para Samuel Xavier. Ignacio mal no jogo, saía mal nas jogadas, perdia as jogadas, então 4 para o Ignacio. O Freitas conseguiu ser pior do que o Ignacio. Não tomaram o gol? Não. Mas, meu Deus, quando o time daquele ainda sai mal desse jeito, o Freitas estava horrível. Gabriel Fuentes fez um jogo como Samuel Xavier, nota 6, sem muito aparecer. Martinelli e Nonato, ambos no meio campo, fizeram um jogo regular para bom, mas nada demais, 6,5 para os dois. Paulo Henrique Ganso, de quanto tinha gás, ele distribuiu bem os jogos do jogo, deu passe para o John Arias por pênalti, quer dizer, fez a diferença quanto tinha passe. Então, nota 7 para o Paulo Henrique Ganso. John Arias fez fez um bom jogo, nada de sobrenatural, porém fez o passe para o gol do Keno, que fez a diferença no primeiro gol. Então, John Arias, nota 8. Everaldo, eu dei 2,5 porque eu tô bonzinho. Era para dar 0 para ele. E depois daquele pênalti, o rebote que ainda foi pior do que o pênalti, que chega a ser vergonhoso. Então, o Everaldo com nota 2,5. Agostinho Canóbio, eu não dei nota, porque ficou 4 minutos em campo e sofreu o acidente. Então, quer dizer, espero melhoras do Canóbio o mais rápido possível. Independente se jogar bem ou não, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida. Ele está com um problema facial, então eu espero ver o Canóbio novamente em breve, treinando e jogando pelo Fluminense. E aí vem o melhor em campo,
Keno com 8,5. Keno fez uma baita partida, foi para mim o melhor em campo e ele merece a nota 8,5, o Keno. O Isaac entrou, mas não comprometeu, então ficou na média, para mim nota 5 para o Isaac. Kevin Serna também ficou na média, depois que entrou, não fez nada de muito diferente, também leva nota 5. O Lescano, outro que também entrou, não comprometeu, entrou até bem, mas não fez nada que fosse uma diferença muito grande, também nota 5. E o Thiago Santos que entrou, mas esse para mim ele é complicado. Toque de bola para lá, o toque de bola para cá, o Thiago sempre me complica, então 4,5 para o Thiago Santos. E o técnico Renato Gaúcho leva 6,5, até porque pela escalação foi boa, a troca pelo Keno também, mas eu acho que o Renato ainda continua muito pragmático, ele ainda continua com o time Mano Menezes na cabeça, ele não evolui para isso, e deixou claro, defendendo os jogadores, dizendo que tem 4 batedores para o time, que alguma coisa não está batendo nessa história, que ele tem que ter mais pulso e tem que ter um batedor, ou no máximo 2, não 4. Mas ele falou que tem os 4 e os 4 decide quem tá melhor para bater, gente. É uma historinha meio chata, mas é verdade. Cachorro sem dono, cachorro que tem muitos donos morre de fome. A mesma coisa, pênalti 4 para bater? Não, tem que ter um e no máximo um reserva para esse um. Entendeu? Então esse é o grande problema dessa história. Então, voltando, o Fluminense volta a campo na próximo domingo contra o Juventude em Caxias do Sul, tentando se recuperar no Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense avança para a próxima fase. Se por acaso vem, na verdade ele vai avançar para a próxima fase caso ele vença o Once Caldas. Se caso empate, ele vai ter que jogar o playoffs contra um time de terceiro colocado da Libertadores. Então é aí que o Fluminense vai definir o seu futuro na Sul-Americana. Tem tudo para o Fluminense passar direto? Tem. Tem tudo para ir para o Mundial com essa classificação garantida? Tem. Mas para isso tem que jogar e vencer o Once Caldas. E o Fluminense não tem convencido. Tem vencido, não convencido. Hoje o Renato deixou claro na coletiva que os números dele são ótimos. Ele está se prendendo em quê? Em resultado. Ele tem lá as vitórias, que ele tem 7 vitórias. E ele está se prendendo em resultados, que os resultados estavam acontecendo, mas o futebol com certeza não está. Então, analisando por esse lado da história, ele está se defendendo em cima dos resultados. Mas na hora que o Fluminense perder, prejudicado ou não, e aí? Como é que ele vai se defender? Então, o Fluminense precisa performar um pouco melhor, o Fluminense precisa ter um pouco mais de volume de jogo, um pouco mais de bola jogada mesmo, coisa que não está acontecendo. Então, esse resultado vai fazer o Fluminense ter a grande chance de vencer o Once Caldas no Rio de Janeiro e passar em primeiro nessa competição. E o Fluminense precisa também fazer os pontos necessários para pelo menos chegar a 19 ou quem sabe até 22 pontos antes do Mundial, que seria uma posição pelo menos confortável para a volta do Mundial, que vai acontecer no mês de junho até meados do mês de julho, quando o Campeonato Brasileiro vai parar. Tá certo? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Esse é o pós-jogo do Fluminense e União Espanhola. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus, gente.